Meus prezados irmãos, a paz do Senhor, uma vez mais aqui nossa plataforma do YouTube. Deus abençoe a sua vida, obrigado por estar conosco. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu comentário, pois isso vai nos ajudar muito, sabendo que a mensagem ela está tocando em vidas, em corações, inclusive em meu coração quando estava meditando nela. Então, muito obrigado por estar aqui. Hoje eu quero falar-vos sobre um jovem, em que a Bíblia descreve que esse jovem fora separado por Deus para uma grande missão. Ainda hoje, Deus levanta homens com missões específicas em diversas áreas para que haja um bem-estar do povo de Deus, que haja um bem-estar daquilo que Deus quer que o seu povo viva. E José foi esse homem. A Bíblia diz aqui, em Gênesis no capítulo 37 e no versículo 18, olha o que diz a palavra de Deus. Eles ouviram de longe e antes que chegassem onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Disseram uns aos outros, lá vem o sonhador. Vinde agora, matemo-lo, lancemo numa dessas cisternas e diremos um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Os irmãos de José, eles ficaram com ciúmes de José sonhar e José contar os seus sonhos. É isso que acontece na vida de todos nós. Quando Deus tem missões específicas na vida, na sua vida, é minha vida, aqueles que estão mais próximos de nós, eles conspiram, porque chamam de sonhadores, nos chamam tanta coisa. Então, os irmãos de José fizeram a mesma coisa. Mas Deus havia escolhido José. A intenção do coração é o que conta diante de Deus. E Deus, sabendo da integridade de José, sabendo que José era a pessoa certa para entrar num propósito divino, para que Deus pudesse trabalhar em prol do seu povo. Agora a Bíblia diz quem era José. José era o filho amado de Jacó. José era o filho amado de Jacó. Por quê? Porque José era aquele que havia nascido do grande amor de Jacó, Raquel. Então, agora José estava ali. Mas a Bíblia vai dizer que o sonho que veio até José foi um sonho que Deus havia dado a José. E esse sonho era um sonho que precisava que José sonhasse. Por isso Deus deu esse sonho. Mas quando José sonhou, todas as coisas estavam bem, as coisas estavam indo lindamente. Mas Deus é o Deus que conhece o hoje e conhece o futuro. E Deus sabia o que estava vindo sobre a terra, então desperta na vida de José esse sonho. E esse sonho que José sonhou foi a conspiração para que seus irmãos pudessem vendê-lo como escravo para o Egito. Muitas vezes se levantam contra nossas vidas porque pensam que vão destruir o propósito de Deus. Mas não, os irmãos de José simplesmente estavam empurrando José para o centro da vontade de Deus. José foi vendido como escravo. Mas a missão de escravo de José era, da parte de Deus, um planejamento estratégico. José, ele era um plano estratégico de Deus para a vida do povo de Israel. Quando Deus mostrou para José, após ele ter sido levado como escravo, habitar na casa de Potifar, Potifar realmente viu que José era especial, mas aí o inimigo se levantou, para tentar parar José, denegrir José. A mulher de Potifar tenta parar os planos de Deus, mas a Bíblia diz que José tira sua capa e vai, e por causa disso José vai parar dentro da prisão. Mas mesmo assim, escute, você que tem um chamado de Deus e que tem um propósito específico de Deus na sua vida, mesmo dentro da prisão, havia um plano em José. O qual era o plano? José se tornaria governador do Egito. Olha aí, José
filho de Jacó, amado de Jacó, com um plano divino na vida de José. José se tornava um governador do Egito. Ele estava na prisão, mas agora diz que Deus dá um sonho ao faraó e não podia ser cifrado ou não teria interpretação. Ninguém conseguia interpretar esse sonho. Por quê? Porque era um planejamento, era uma estratégia que Deus havia dado para José. Então, quando José é levado diante da presença de Faraó, Faraó conta seu sonho e José dá a interpretação desse sonho. José fala para ele que algo terrível estava para acontecer. Algo terrível estava chegando. Por que é que José, ele deu a interpretação daquele sonho? Porque o espírito de sabedoria estava sobre a vida de José. O espírito de sabedoria estava sobre a vida de José. Hoje, nós contemplamos muitos dizendo que não se pode ir aqui, não se pode ir ali, não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo, não é lícito estar ali. Queridos, a Bíblia Sagrada é bem clara. É Deus quem governa todas as coisas. Aquele que governa todas as coisas é Deus. E Deus tinha um propósito na vida de José, como Deus tem um propósito na minha vida, e Deus tem um propósito na vida de cada um de vós. Então agora José na cadeia, ele sai, ele vai interpretar o sonho de Faraó. E quando ele interpreta o sonho de Faraó, a sabedoria de Deus está na vida de José. E José disse ao rei, olha, esse sonho nada mais e nada menos é do que virão 7 anos de vacas gordas, que será 7 anos de grande abundância sobre a terra. Porém, 7 anos de vacas magras. O que isso quer dizer? Que durante 7 anos a terra não produzirá nada. A fome se implantará na terra. O rei ficou preocupado e disse, agora José, o que fazer? José disse, separa homens, cria celeiros, entope esses celeiros de mantimentos, para que quando chegar os 7 anos de falta de escassez, haja mantimento para todo o povo na face da terra. E viu Faraó que José tinha uma sabedoria. José tinha agora a direção clara para que pudesse resolver toda essa situação. Então, Faraó declara José governador. Por que eu estou falando isso? Por que é que eu estou falando que José se tornou governador? Porque hoje, infelizmente, em pleno século XXI, que nós vivemos, a Bíblia está sendo tão deturpada, a palavra de Deus está sendo tão banida, que as pessoas buscam para elas interesses comuns. Ai, não pode fazer isso porque a Bíblia não dá. A Bíblia dá base, sim. Homens e mulheres que se tornaram governadores, que se tornaram pessoas defendendo, né, os princípios e as causas de Deus. Você lembra de José? Por que que José foi levado ao Egito? Para que sua família não passasse fome, para que o povo na face da terra não passasse fome. Então ele estava perante o governador, sendo perante o faraó, sendo ele governador, estava governando. Hoje eu quero te dizer, por causa de José, o povo não pereceu, inclusive a sua família. Quando os irmãos chegaram até o Egito para buscar comida, José os recebeu de braços abertos. Queridos, eu quero te dizer, ainda que você esteja num processo, ainda que você esteja num sofrimento, tenha paciência. Tenha paciência, espera. Com paciência no Senhor, Ele ouvirá o teu clamor. Por quê? Porque Deus se levantou para liderar. Liderança. Todo homem que é levantado por Deus para liderar dentro da igreja, ele tem o poder de governar, de dirigir,
de levar a igreja dentro dos padrões bíblicos para que quando Jesus voltar, a igreja suba ao encontro do Senhor. Pois muitamente a igreja, ela é o órgão pelo qual Deus opera no meio deste povo que vive em densas trevas neste mundo. É a igreja que é o meio pela qual Deus opera na terra. E a igreja, ela deve defender princípios. A igreja deve defender não só princípios, mas deve defender a palavra de Deus. E como? Não só devemos estar dentro das igrejas, né, defendendo os princípios, mas muito mais fora, dando testemunho da vida que nós temos em Cristo. Então tenha paciência. Deus te chamou para liderar, você vai liderar. Então você liderando, você deve saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. A liderança, ela requer uma organização. E essa organização é fazer com que, ali no Egito, houvesse mantimento para todo o povo, porque a fome chegaria até a terra e muitos pereceriam. Eu te pergunto, o porquê não defender os princípios da palavra de Deus perante, lideranças que precisam entender que nós, como povo de Deus, também temos no meio de uma sociedade as respostas a muitas perguntas, as apresentações e soluções para muitos problemas. Assim como Deus fez com José, Ele pode fazer com você, comigo e com todos nós. José se tornou governador. Por isso, a bênção de Deus estava sobre a vida de José. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, que Deus te guarde e fique com essa palavra. Homens são separados por Deus para missões específicas e você pode ser um deles. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, fica com Deus e nos veremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Que Deus nos abençoe.